e convido o nosso secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Resolveu. Ata da 20ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, destinada a investigar as causas da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Enel. Os 14 dias do mês de novembro do ano 2019, no auditório Solon Amaral, às 10 horas, aconteceu a referida reunião. Presentes o presidente Henrique Arantes, deputados Caio Salim, Chico KGL, Alisson Lima e Amaury Ribeiro. Presente também a equipe técnica da CPI. Em seguida, passou-se as deliberações, sendo, primeiro, o envio de expediente à Delegacia Geral da Polícia Civil, com denúncia solicitando a abertura de inquérito para investigação sobre a má prestação de serviço da empresa. Votado e aprovado por unanimidade. 2. A realização de audiências públicas nos municípios de Niquelândia, Cristalina, Pires do Rio e Goiatuba, votados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da CPI encerrou a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que foi lida. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, hoje nós convidamos todos para esta reunião para poder fazer a apresentação do relatório que foi escrito pelo deputado Caio Salim, junto com a assessoria da Assembleia, e que foi retirada através de todas essas reuniões que nós fizemos, oitivas e audiências públicas do Estado de Goiás e as investigações que nós fizemos ao longo desses meses. Eu queria agradecer a nossa composição, que são os parlamentares membros e suplentes desta comissão. Cumprimentar também e agradecer a equipe técnica da Assembleia e da comissão. O secretário, que é o Juscelino, e a Maria de Lourdes, que são os secretários da comissão, o Roberto, que me assessora. Agradecer ao doutor Ed Markson, que foi o principal cabeça para assessorar e ajudar o deputado Caio a construir esse relatório e esteve também presente em quase todas as reuniões, na verdade. Nós fizemos 20 reuniões ordinárias, foram 6 oitivas e 23 audiências públicas que envolveram por volta de 2.000 pessoas em cada, na verdade, somando todos os municípios que aconteceram. Fizemos 5 visitas institucionais, a última na ANEEL, e compartilhamos experiências com a Assembleia de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rondônia, que também tem assuntos semelhantes de energia nessas 3 Assembleias Legislativas. Eu quero, antes de passar a palavra para o relator, fazer a apresentação do seu relatório, eu gostaria de dizer também que nós fizemos o convite para o Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Estado para poder acompanhar e nos auxiliar na elaboração desse relatório, e, infelizmente, não fizeram muito esforço para que isso acontecesse. Então, esse relatório foi elaborado praticamente com as forças da Assembleia, sozinha, e quando eu falo sozinha, porque esses 2 órgãos são auxiliares e não auxiliaram a contento esta Assembleia Legislativa. Então, encaminho a palavra ao relator para poder fazer suas considerações e apresentar o relatório. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, deputado Chico KGL, senhoras e senhores aqui presentes, desde já agradeço à presidência da Assembleia Legislativa e ao senhor deputado Henrique Arantes pelo apoio na condução dos trabalhos dessa CPI. Agradeço ainda aos deputados membros dessa comissão, Diego Sorgato, Alisson Lima, Rafael Gouveia, Eduardo Prado, Tião Caroço, Hamilton Filho e Antônio Gomide. Para não ser repetitivo, o deputado Henrique já falou, nós estivemos em todas as regiões do Estado, ouvimos muitas pessoas, tomamos o depoimento da atual diretoria da Enel Goiás, Enel Brasil, da diretoria anterior, ex-governadores, secretários de Fazenda, diretores da ANEEL, da AGR, convocamos o Inmetro, enfim, todos que estão relacionados à questão da prestação do serviço de energia elétrica no nosso estado. Nosso relatório tem 230 páginas, eu creio que ele vai ser divulgado, publicado no site da Assembleia. Obviamente, eu não vou ler ele todo, alguns trechos mais importantes, creio que em 20 minutos a gente termina aqui.
Desde que a Enel assumiu a CELG-D, reclamações de frequentes e prolongadas quedas e falhas no fornecimento de energia, com demora no restabelecimento, têm se avolumado, ocupando destaque na mídia e, é claro, preocupando o governo e o poder legislativo, já que está prejudicando muito o nosso estado de Goiás e o setor produtivo. A empresa Enel foi considerada pela segunda vez a empresa do setor com pior desempenho do país, ficando em 30º lugar no ranking. Em 2018, os consumidores ficaram em média 26 horas sem energia em Goiás. Isso com uma receita operacional bruta de 9 bilhões de reais. Vale registrar que em 2018 a Enel registrou lucro 14 vezes maior, mas em contrapartida os investimentos caíram mais de 80 milhões. É importante ainda mencionar que as falhas no fornecimento de energia elétrica ensejam prejuízos importantes em vários setores da economia, que vão desde matérias-primas e suprimentos perdidos até problemas com armazenamento. Neste ano de 2019, a Enel ficou mais lenta para atender emergências de queda de energia no estado. O número de ocorrências aumentou e a empresa teve de iniciar plano de emergência no período. Segundo dados da ANEEL, de janeiro a setembro desse ano, o tempo médio de atendimento era de 6 horas e 26 minutos, representando aumento de mais de 42 minutos na média apresentada em 2018. A piora principal é na execução de serviço, que ficou 24% mais lenta. A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 175 que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, a lei disporá sobre os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado. Não obstante toda a proteção que o ordenamento jurídico brasileiro contempla, foi constatado por essa CPI que o consumidor de energia elétrica não dispõe de instrumentos eficazes e de equilíbrio entre as partes quanto à aferição de seu medidor de energia. Isso ocorre pelo fato de que tanto as normas aplicáveis pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto o contrato de concessão colocam o consumidor em uma situação de flagrante desequilíbrio e submissão à concessionária. Os instrumentos previstos atualmente não garantem isonomia na aferição, além de onerar o consumidor injusta e desproporcionalmente. O tema é regulamentado pela Resolução Normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL. Esse problema já aparece no início da norma, no capítulo das definições, no qual se estabeleceu que a aferição é feita pela própria distribuidora. Ora, é impossível garantir a isonomia com a aferição sendo realizada pela principal interessada. Ou seja, a Enel fornece o serviço de energia, ela vende esse serviço e ela mesma afere se o medidor dela está correto ou não. É claro que a aferição deveria ser feita por entidade desinteressada, sem qualquer vínculo com a distribuidora ou com o consumidor. Pela redação atual dessa resolução da ANEEL, a distribuidora pode escolher, conforme a sua conveniência, os medidores, os padrões de aferição, demais equipamentos, a substituição desses equipamentos e a sua reprogramação. A impressão é que esses dispositivos foram escritos pelas próprias distribuidoras de energia elétrica, tamanha a parcialidade das regras postas. Além disso, a resolução dedicou uma seção para tratar da aferição de medidores, na qual onera o consumidor que solicitar a aferição. No parágrafo 4º, ela diz que, caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica, os custos devem ser assumidos pela distribuidora e, caso contrário, o consumidor. Ou seja, se a distribuidora não quiser pagar, o consumidor tem que pagar pela aferição do medidor. Portanto, o instrumento de aferição atualmente prejudica o consumidor, que não pode solicitá-lo gratuitamente, além de se submeter à própria distribuidora. O ideal seria que o consumidor pudesse solicitar gratuitamente a aferição e que fosse feita por uma entidade sem vínculo com a distribuidora, para que não haja parcialidade. A solução para essa situação anômala é a modificação da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL, para que o consumidor também tenha direitos e não somente as distribuidoras de energia.
sobretudo o direito a ter seu medidor aferido por uma entidade independente e desinteressada em respeito à imparcialidade. O item 10, nós tratamos aqui sobre a presença de elementos suficientes para a abertura de procedimento de caducidade da concessão. O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu os instrumentos jurídicos para que o poder concedente promova a rescisão do contrato de concessão por motivo de má prestação. Primeiramente, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 175 que o serviço deve ser adequado, conforme disposto em lei. Incube ao poder público, diz o artigo 175, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A lei disporá sobre, inciso 1º, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. E o inciso 4 diz que a empresa ou o poder público tem a obrigação de manter o serviço adequado. E nós não temos um serviço adequado em Goiás. Por sua vez, a Lei 8.987, de fevereiro de 95, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências, estabeleceu que do serviço adequado, toda concessão ou permissão, artigo 6º, pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Esses dispositivos, senhores, são claros quanto à proteção constitucional ao usuário para receber o serviço adequado e a possibilidade de levar ao poder público as irregularidades referentes ao serviço. A Lei de Concessões estabeleceu a possibilidade de extinção da concessão por caducidade, por inexecução contratual. O artigo 35 é claro, extingue-se a concessão, inciso 1º, advento de termo contratual, inciso 2º, por encampação, 3º, caducidade, 4º, rescisão, 5º, anulação e 6º, falência ou extinção da empresa. Acerca da caducidade, a Lei 8.987 detalhou as situações e requisitos necessários para a sua declaração. No artigo 38 diz que a inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão. E o inciso 2º do parágrafo 1º diz que a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Percebe-se que o artigo 38, parágrafo 1º, que a caducidade pode ser declarada no caso da concessionária descumprir disposições legais ou regulamentares, e não apenas no caso de descumprimento contratual, conforme quer fazer crer a Enel Goiás. Aqui é importante asseverar que a Enel Goiás encontra-se em falta grave, pois cumpre tão somente os limites globais anuais de DEC e FEC, que não são suficientes para garantir a qualidade. Observa-se em 3 de dezembro, no site oficial da ANEEL, que houve descumprimentos dos índices de continuidade DEC e FEC nos anos de 2017 e 2018. Em 2019, conforme o histórico da empresa, ocorre novamente o descumprimento dos índices de continuidade DEC e FEC. O que se configura no caso é o descumprimento, senhor presidente, sistêmico dos indicadores de continuidade, além de que os conjuntos elétricos estão quase todos fora dos limites estabelecidos pela ANEEL. Há ainda situações críticas de conjuntos elétricos que estão com os indicadores 5 vezes acima do limite. A conduta ilícita se materializa em razão de inúmeros descumprimentos dos limites. Deputado Rafael Gouveia, pode sentar aqui à mesa. A conduta ilícita se materializa em razão dos inúmeros descumprimentos dos limites de continuidade estabelecidos pela agência reguladora. A situação da concessionária é tão crítica que ficou em último lugar no ranking da continuidade do serviço 2018,
conforme a ANEEL. Se esta situação, senhores, não configurar serviço prestado de forma inadequada ou deficiente, nada mais o será. Aí estão as provas cabais de que existem elementos mais do que suficientes para a abertura de procedimento de declaração de caducidade da concessão da Enel Goiás, conforme os estritos termos da legislação aplicável, Constituição Federal, artigo 175, parágrafo único, inciso 4º, e Lei 8.987, artigo 7º, artigo 35 e artigo 38. Portanto, a providência mínima a se esperar do poder concedente, juntamente com a ANEEL, é a imediata abertura de procedimento para a aplicação da penalidade de caducidade da concessão da Enel Goiás. Conforme se vê em todos os relatórios que estão aqui no nosso relatório da CPI, praticamente todos os sistemas de energia estão fora do limite de qualidade, comprovando uma situação de calamidade pública. Essa é a realidade do estado de Goiás. Observa-se claramente que a Enel Goiás não tem qualquer respeito pelos indicadores de continuidade, pois continua a descumpri-los, apesar de ciente da situação crítica da energia em Goiás. Essa situação deixa claro os danos que se materializam em alimentos perdidos, aparelhos queimados, inviabilização de realização de eventos e compromissos, prejuízos de trabalho comerciais e industriais. O item 13 fala sobre a ausência da ANEEL no estado de Goiás, né? A pedra de toque para resolver os problemas do estado de Goiás passa por dois principais pontos: a ausência da ANEEL no estado de Goiás e a insuficiência de indicadores globais para garantir a qualidade. Primeiramente, observa-se que a ANEEL não possui sequer um escritório de atendimento e fiscalização no estado de Goiás, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica, está no site oficial dela, está localizada apenas em Brasília, sem escritórios regionais. Considerando que a energia elétrica é fundamental para a soberania nacional, surpreende que a União até hoje não tenha estruturado a ANEEL com escritórios regionais nos estados da Federação Brasileira. Hoje, o que se tem em Goiás é tão somente um convênio com a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização. Todavia, não bastasse esse convênio não substituir a presença da ANEEL no estado, a situação se agrava pelo fato da AGR ter quadro reduzidíssimo para a tarefa de fiscalizar a energia elétrica em todo o estado de Goiás, segundo depoimento até do senhor presidente da AGR, Eurípides Barçanufo. A AGR tem 5 fiscais, vocês imaginem. Da insuficiência de indicadores globais DEC e FEC para garantir serviço adequado. Da tranquilidade da empresa Enel Goiás. A população em geral sofre, trabalhadores urbanos, rurais, donas de casa, idosos, crianças, prejuízo com perda de alimentos, trabalho, enfim, um sofrimento intenso dos goianos. Enquanto isso, a Enel Goiás encontra-se em uma situação bastante cômoda e seus gestores falam abertamente que a empresa está tranquila quanto a qualquer ameaça de perda de concessão, porque estão cumprindo o contrato. Das dificuldades de acesso ao consumidor, aliás, tem outra página aqui que eu pulei. A verdade é que não se sabe porque a ANEEL relaxou, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, relaxou os indicadores de qualidade a serem exigidos da Enel Goiás, limitando-se a valores altíssimos e o pior, a indicadores globais. Todavia, ao contrário do que pensa a empresa, o descumprimento sistêmico que vem acontecendo caracteriza serviço de energia prestado de forma inadequada e deficiente pela Enel Goiás, em violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso 2 e 4 da Constituição Federal. Percebe-se que o artigo também 38 da Lei 8.987, que a caducidade pode ser declarada no caso da concessionária descumprir disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão e não apenas no caso de descumprimento contratual, que é o que a Enel quer que a gente creia. Surpreendentemente, conforme a situação da energia elétrica de Goiás ia se deteriorando, a ANEEL foi afrouxando cada vez mais os indicadores de qualidade exigidos da concessionária até chegarmos à situação insustentável atualmente. O ponto crítico foi quando a ANEEL resolveu exigir tão somente o cumprimento dos limites globais anuais de DEC e FEC
para fins de punição de caducidade. Por isso, a tranquilidade da Enel Goiás, uma vez que acreditam que não podem perder a concessão, já que os limites globais anuais são uma média, e por isso não garantem a qualidade de energia. Por essa métrica, um consumidor pode, senhores, ficar o ano inteiro sem energia, mas se a média estiver no limite global, a empresa não poderia ser punida com a perda de concessão. Conforme se percebe também, as sanções de multa não incomodam a empresa Enel Goiás. Tanto é assim que não se preocupou em resolver os casos em que os indicadores de qualidade estão em até 5 vezes acima do limite estabelecido pela ANEEL. Diante de todo o exposto neste relatório, restam configuradas as seguintes irregularidades: falhas na regulamentação Deputado, da ANEEL. O senhor está chegando no momento da conclusão? Isso, e depois Então, os encaminhamentos. Eu gostaria, então, de pedir a atenção de todos, em especial para a conclusão, que o relator vai elencar os pedidos que nós fazemos que a Justiça tome providência na conclusão do relatório. Diante de todo o exposto nesse relatório, restam configuradas as seguintes irregularidades: falhas na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica e no contrato de concessão quanto aos direitos do consumidor na aferição do medidor de energia elétrica, bem como aumentos abusivos na conta de energia, violando o artigo 175, parágrafo único, incisos 2 e 4 da Constituição Federal, e o artigo 7º, incisos 1 e 4 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 95. Item B: serviço de energia prestado de forma inadequada e deficiente pela Enel Goiás, também em violação ao artigo 175, parágrafo único, incisos 2 e 4 da Constituição, e artigo 7º e artigo 35 e 38 da Lei 8.987. C: caracterização de danos materiais e morais coletivos aos consumidores de energia elétrica causados pela Enel Goiás. D: caracterização de danos materiais ao Estado de Goiás pelo péssimo serviço de fornecimento de energia prestado, causando a perda de geração de milhares de empregos e renda. E: falhas de fiscalização e controle eficaz por falta de presença da ANEEL nos Estados Federados, especialmente em Goiás, o que culminou com a situação crítica atual de energia. E F: falhas no contrato de concessão, que atualmente é leniente quanto aos indicadores de continuidade exigidos, o que permite que conjuntos elétricos estejam com indicadores de continuidade em níveis acima de 5 vezes o limite. Agora, dos encaminhamentos. Para a solução do problema da energia no Estado de Goiás, é necessária uma atuação imediata do poder público. Para isso, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno desta Casa de Leis, ato contínuo à sua aprovação. Cópia desse relatório será encaminhada anexa aos seguintes expedientes e recomendações: à Presidência da República, cópia do presente relatório; ao Ministério de Minas e Energia, para determinar a abertura de procedimento para fiscalização da Enel Goiás quanto aos aumentos abusivos das contas de energia, bem como para corrigir a Resolução Normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, para estabelecer o direito do consumidor de solicitar gratuitamente a aferição de seu medidor a uma entidade desinteressada e sem vínculo com a concessionária. B: a instauração de processo administrativo de inadimplência e declaração de caducidade da concessão da concessionária de energia de Goiás, administrada pela Enel Goiás, nos termos do artigo 175, parágrafo único, incisos 2 e 4 da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 1, e artigo 35 e 38 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95. C: a imediata implantação de um escritório de crise da ANEEL no Estado de Goiás até a solução completa do problema de energia. D: a implantação de escritórios regionais de atendimento e fiscalização da ANEEL em cada um dos estados da federação. E: a revisão do contrato de concessão para estabelecer limites de DEC e FEC para cada conjunto elétrico e resolver assim a situação crítica dos municípios goianos. Número 3, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado de Goiás, para providências judiciais cabíveis para reparação pelos danos materiais e morais causados pela Enel Goiás aos consumidores do Estado de Goiás.
B, apuração quanto à presença de crimes, especialmente aqueles cometidos contra o consumidor, previsto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. A governadoria para providências judiciais cabíveis quanto aos danos materiais causados ao Estado de Goiás. Este é o relatório, senhor presidente, que submeto aos nobres pares, membros dessa comissão. Senhores deputados, o relatório foi lido e apresentado pelo relator, deputado Cairo Salim, e eu gostaria de reafirmar aqui os encaminhamentos que ele pede no relatório. Ele pede que o Ministério de Minas e Energia determine a abertura de procedimento para fiscalizar a Enel quanto aos aumentos abusivos nas contas de energia. E estabeleceu o direito do consumidor de solicitar gratuitamente a aferição de seu medidor quando ele, assim, acreditar que o medidor não está contento. Também pede ao mesmo Ministério a instauração de um processo administrativo de inadimplência e declaração de caducidade da concessão da concessionária de energia de Goiás, ou seja, rompeu o contrato com a Enel. Também pede implantação de um escritório de crise da ANEEL no estado de Goiás. A implantação de escritórios regionais de atendimento e fiscalização para que a ANEEL faça essa fiscalização mais próxima em cada um dos estados da federação. A revisão do contrato de concessão para estabelecer os limites DEC e FEC, porque, como foi relatado pelo deputado Cairo Salim, eles têm que atender um global. O deputado Alisson também viu isso na reunião que fizemos na ANEEL. E, embora muitos DEC-FECs sub-regionais, micro-regionais, eles estão extremamente acima do limite, eles não perdem o contrato por conta disso. Então, para pedir a revisão disso, solicita que o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Goiás, que ele faça processo judicial para reparação pelos danos materiais e morais dos consumidores goianos. Pede que esses dois ministérios públicos abra processo judicial para apurar quanto à presença de crimes, especialmente contra o consumidor, e a governadoria para providências judiciais cabíveis quanto aos danos materiais causados ao governo do estado de Goiás. O relatório, senhores, está em discussão. Deputado Rafael Gouveia, 10 minutos para a discussão. Senhor presidente, deputado Henrique, nosso relator, deputado Cairo Salim, os nobres deputados que aqui se fazem presente, toda a nossa assessoria, servidores da Assembleia, toda a imprensa, aqueles que nos acompanham através da TV Alego, enfim, a todos que aqui se fazem presente. Presidente, eu quero deixar a minha fala aqui, nesse tempo que tenho mesmo, para poder aqui parabenizar nosso presidente, deputado Henrique Arantes, pela condução dessa CPI durante esse ano que se passou, essa CPI que, de fato, deu voz à sociedade do nosso estado de Goiás. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, demonstra que, de fato, aqui é a casa do povo, aqui é a casa que representa todos os nossos cidadãos do estado de Goiás. E parabenizar, presidente, pela condução de forma democrática, a condução dessa CPI que deu voz também aqui aos deputados que nem fazem parte da CPI, mas o senhor de forma democrática sempre deu voz a todos aqueles que quiseram participar. Parabenizar pelas audiências públicas que foram feitas em todo o estado de Goiás, indo nos municípios, ouvindo a população dos 4 cantos do estado de Goiás, parabenizar por esta atitude e também aqui parabenizar o nosso relator, deputado Cairo Salim, cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que fez também ao lado do nosso presidente e hoje aqui apresentando esse relatório realmente muito completo, com estudo muito aprofundado, realmente com um corpo muito forte mesmo, e que o que nós esperamos é que agora as autoridades competentes possam dar continuidade a esse relatório. Muita gente se fala que as CPIs que aqui são instaladas terminam em pizza, presidente, mas
os deputados que aqui fazem parte dessa CPI mostrou que realmente fez um trabalho sério, com várias audiências, reuniões, convocando muita gente aqui, e a nossa parte nós estamos fazendo. O deputado Cairo Salim, como relator, apresenta o seu relatório com total convicção daquilo que foi apurado durante todo esse ano em relação à Enel, e agora o que nós esperamos é que as autoridades competentes a qual esse relatório vai ser encaminhado também façam a sua parte e nos ajude nessa luta, nos ajude nesse clamor que em todo o estado de Goiás, que é de fato pela melhoria da prestação de serviço de energia elétrica aqui no nosso estado de Goiás. Se tem uma coisa que esse ano eu acho que foi unanimidade entre toda a população, é que de fato a Enel presta um serviço de péssima qualidade para todo o estado de Goiás. Então, cumprimentar em nome do nosso relator Cairo Salim, do nosso presidente Henrique Arantes, todos os deputados que também participaram aqui das sessões, que também estiveram presentes nas audiências públicas que foram feitas durante todo o estado. E um cumprimento aqui também, presidente Henrique Arantes, que eu não poderia deixar de fazer, a toda a assessoria nossa da CPI, que também não mediu esforços, indo às cidades, nos auxiliando aqui em todas as sessões que foram realizadas. Parabéns também a vocês por esse trabalho e podem ter certeza que na conquista dessa melhoria de qualidade de serviço de energia elétrica prestada ao nosso estado, vocês também, funcionários, servidores aqui da casa, e especialmente da CPI da Enel, também farão parte desta conquista. E agradecer toda a população que se uniu a nós para podermos realmente cobrar da Enel, cobrar da ANEEL e dessas empresas as quais compete a prestação de serviço de energia elétrica aqui no nosso estado. E o que nós esperamos, deputado Alisson Lima, é que de fato o nosso objetivo seja alcançado, que em pouco tempo nós temos realmente um serviço de energia elétrica prestado de qualidade aqui no nosso estado, porque de fato a população não aguenta mais, a população não suporta mais esse péssimo serviço de qualidade prestado por essa empresa que tem a concessão dessa distribuição de energia elétrica aqui no nosso estado, que é a Enel. Não dá mais para aceitar que em pleno século XXI, algumas regiões do nosso estado, quando a energia acaba em alguns municípios, em algumas regiões, principalmente regiões rurais, essas regiões ficar quase 10 dias, deputado Alisson, sem ter energia elétrica. Não dá mais mesmo para aceitar, e por isso eu reafirmo aqui os meus cumprimentos ao nosso relator, deputado Cairo Salim, que não aliviou no seu relatório e com muita clareza, com muita firmeza, apresenta aqui esse relatório, cobrando mesmo das autoridades competentes que tomem uma atitude quanto à empresa Enel e que o povo do estado de Goiás seja respeitado e que nós tenhamos realmente um serviço de concessão, de transmissão de energia elétrica como nós merecemos, como o nosso estado merece. Não sabemos daqui para frente o que vai acontecer, se, segundo o relatório que o deputado Cairo Salim que apresentou, se vai ter realmente a cassação dessa concessão para a Enel, mas o que nós esperamos é que também os outros poderes, as outras autoridades competentes também possam fazer como nós, deputados, possam também trabalhar e exigir que a Enel preste um serviço de qualidade no nosso estado. Então, eu já quero aqui também já dizer do meu voto favorável a esse relatório e dizer que nós não nos calaremos e não nos cansaremos enquanto aqui no estado de Goiás nós não tivermos um serviço de energia elétrica prestado de qualidade a toda a nossa população. Obrigado, meu presidente. Para discutir o relatório, o deputado Alisson Lima. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente Henrique Arantes. Boa tarde para todos os deputados presentes. Eu queria, em primeiro lugar, aqui, parabenizar de maneira explícita o meu colega de trabalho, deputado e relator dessa CPI, Cairo Salim. Dizer, Cairo, que você é uma grata surpresa nessa casa,
que nós começamos o ano aqui com alguns embates políticos, o que é normal. Até queria reproduzir uma frase do deputado Henrique Arantes, da semana passada, lá na tribuna, de que nós aqui não viemos para poder fazer amigos, mas também não viemos para fazer inimigos, né? Não precisa ir para o outro extremo. Podemos ter uma caminhada pacificada, amigável com os pares, e Vossa Excelência é uma surpresa, me surpreendeu positivamente, e eu reconheço aqui que subestimei no começo o deputado e que hoje ele realmente mostra com muita grandeza um relatório conciso, um relatório duro, que, deputado Henrique, traduz um sentimento de missão cumprida. Ao longo do ano, nós partimos para cima da Enel aqui. Nós passamos a limpo a questão contratual, nós investigamos a questão da privatização da CELG, convocamos ex-governadores, chegamos ao final da CPI com um sentimento de missão cumprida. Nossa parte estamos fazendo. E é bom até aproveitar a imprensa presente, a TV Assembleia, para dizer que nós investigamos, fizemos nossa parte, estamos apresentando um relatório prático que, inclusive, pede a caducidade do contrato com a Enel. Ou seja, nessa CPI não teve negociata, nessa CPI não teve articulação envolvendo parte financeira da empresa com quem quer que seja, saímos de cabeça erguida e estamos entregando um relatório que foi muito bem elaborado pelo deputado Cário Salim, com o seu corpo jurídico, com a ajuda também da casa. A Enel, nesse ano de 2019, deputado Diego, ela se transformou, ao longo do ano, na inimigo número 1 do povo goiano. Nós já tínhamos problema com a empresa. Ao longo do rompimento do contrato, ao longo do fim do contrato da CELG, do começo da atuação da empresa aqui no estado de Goiás, ela já entrou deficitária. Só que esse ano de 2019 se converteu numa baita de uma crise energética, com setores comprometidos no estado de Goiás, o setor, por exemplo, do agronegócio, em franca expansão, que é um dos maiores do país. O deputado Chico Cagielli, que é deputado representante de uma região extremamente produtiva e rica, que é Rio Verde, sabe disso. Praticamente toda semana se reúne com empresários do setor produtivo do agronegócio lá, e a demanda cresce cada vez mais. E aqui na CPI, foi dito por um dos dirigentes da empresa, algo lamentável, o fato de que nós temos hoje 4 cidades de Rio Verde de demanda reprimida, isso mesmo, equivalente a 4 cidades de Rio Verde de demanda reprimida, e uma surgindo a cada ano. E aí, nós estivemos na ANEEL semana retrasada, e constatamos, senhoras e senhores, a olho nu, ali em cima de informações técnicas, de gráficos apresentados pela ANEEL, uma verdadeira aberração. A empresa, ela continua a pior do Brasil nos seus índices DEC e FEC, se arrastando muito lentamente, e se formos esperar pacientemente, conforme eles querem, nós teremos uma empresa à altura do povo goiano daqui a 200 anos. Porque essa é a velocidade de reação deles. Então, o relatório apontando aí questão de caducidade, crimes contra o consumidor, a abertura de um escritório de emergência da ANEEL aqui no estado de Goiás, é algo realmente ousado e que vem a calhar com esse momento. Então, queria parabenizar toda a CPI, o presidente Henrique Arantes também, que me surpreendeu positivamente ao longo do ano. Começamos aqui, digamos, como adversários políticos no começo do ano e terminamos como parceiros, né, como colegas respeitosos. Deputado Amaury Ribeiro, que também teve uma participação muito forte aqui na CPI ao longo do ano, principalmente representando o setor que ele representa, né, do agricultor, do pequeno agricultor. Deputado Rafael também, deputado Chico Cagielli, deputado Hamilton, enfim, os deputados que entenderam a mensagem da sociedade. O chato é isso, é você ser eleito pelo povo, chegar aqui e você virar as costas para a sociedade. Agora eu vejo aqui um grupo de deputados que ao longo do ano realmente arregaçaram as mangas para poder fiscalizar essa empresa e passar limpo. Tivemos aqui várias aberrações ao longo do ano. A questão do medidor, né? Uma vergonha saber que a própria empresa ela está manipulando os medidores. Eu falo aqui tranquilamente, olhando para as lentes da TV Assembleia. A Enel está violando os medidores do povo goiano, lesando o cidadão e desenvolvendo aqui no estado de Goiás uma atividade criminosa. O que a Enel está fazendo em Goiás hoje é um crime. E nós, da CPI, nós não dormimos em serviço, trabalhamos muito, foram quase 30 audiências públicas no interior, presididas pelo deputado Cário Salim, pelo deputado Henrique Arantes e por mim também, e saímos aqui com a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa missão.
Terminamos tudo? Ainda não. Eu até sugeri poucos dias atrás aqui que, de repente, possamos criar uma comissão representativa, permanente, ao longo dos próximos anos, para acompanhar de perto essa questão do relatório e tudo aquilo que vier agora nos próximos meses em relação à Enel. Também transfiro a responsabilidade aqui para o governo de Goiás. O governador Ronaldo Caiado ele tem um papel essencial, ele é o fio condutor disso tudo para poder convencer o governo federal a romper o contrato com essa empresa. E aí, semana passada, concluindo já, presidente, prometo ser breve, semana passada eu estava lá em São Luís, Montes Belos, e fui numa rádio dar entrevista. Teve um radialista muito inteligente que me abordou, deputado Amauri, da seguinte forma: deputado Alisson Lima, estou vendo aí todo mundo pegar carona nessa conversa de Enel, que é um assunto muito popular, e ganhar a projeção em cima, e vocês estão pedindo o fim do contrato. Vocês têm consciência do que vocês estão provocando? Vocês têm consciência de que a empresa pode sair de Goiás a qualquer momento e ser banida da história de Goiás? E vocês vão virar inimigo da Enel? Eu falei, não, moço, você está errado aí, os valores estão errados, nós não somos inimigos da Enel. A Enel que é nossa inimiga, a Enel que é inimiga do povo goiano, não tem ninguém perseguindo a Enel, não tem ninguém em Goiás fazendo uma operação caça às bruxas contra essa empresa. A empresa realmente, e isso foi verbalizado pelos dirigentes dela aqui, ela veio para Goiás para poder cumprir um contrato e deixar um serviço eficiente a médio e longo prazo. O problema é que o povo goiano não tem paciência mais, somos a 8ª economia do país. Com todo respeito ao povo tocantinense, nosso co-irmão aqui, mas Goiás não é o Tocantins. Goiás é Goiás, é uma economia pujante, é a 8ª do país. Não dá para ter um motor de Fusca numa Ferrari. Nós precisamos de uma companhia de energia que respeite o povo goiano e que ofereça um serviço de qualidade. Então não tem nenhum inimigo da Enel aqui. Eu não sou inimigo de ninguém. Agora, uma coisa é fato, a empresa, até hoje, não prestou para absolutamente nada e está desenvolvendo uma atividade criminosa aqui no estado de Goiás. Mais uma vez, ratifico os meus parabéns aí ao deputado Caio Salim pelo relatório, e é isso aí, flagrante neles. Cumprimento, agradeço, deputado Alisson, e gostaria de cumprimentar os deputados que se fazem presentes aqui também, o deputado Dr. Hélio, nosso amigo também, deputado Amauri Ribeiro, que, como o senhor disse, nós também começamos o ano brigando e hoje temos um entendimento do papel um do outro bem claro e de uma forma harmoniosa, isso é legal. Deputado Diego Sorgato, também nosso membro da comissão, deputado Hamilton Filho, também membro da comissão, e o deputado Rafael Gouveia, que ainda não havia cumprimentado. Ainda está inscrito para falar o deputado Diego Sorgato e o deputado Amauri Ribeiro. Deputado Diego, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu prometo ser breve aqui, até porque logo mais, daqui a 9 minutos, nós começaremos a sessão no grande plenário. Eu quero saudar Vossa Excelência, deputado Henrique, que preside esta CPI, eu que também participo como vice-presidente, cumprimentar o deputado Caio Salim, nosso relator, deputado Chico KGL, Hamilton, aqui ao Mauri, também ao Alisson. E fico muito feliz, presidente, de saber aí que no meu 5º ano de mandato aqui na Assembleia Legislativa, realmente nós tivemos aí CPIs que funcionassem aqui nessa casa, diferente de outras oportunidades que a gente experimentou aí alguma comissão parlamentar de inquérito que foi instituída aqui na Assembleia, mas o seu objetivo não foi atingido. E eu acho que a gente termina aqui essa CPI com a sensação de dever cumprido. Como colocou o deputado Alisson Lima aqui, foi uma CPI que não ficou restrita ao debate apenas aqui em Goiânia, na sua capital. Nós tivemos a oportunidade de percorrer o interior do estado, que é, às vezes, onde está o problema mais pontual e que a gente não tem a oportunidade de assistir. 28 cidades, está aqui me ajudando e citando o relator, o deputado Caio Salim, discutindo realmente o serviço da Enel nos municípios. E a gente percebeu e percebe diariamente com as reclamações nos gabinetes ou no telefone, que o serviço ele piorou, e eu considero até que foi uma frase dita pelo nosso governador essa manhã, a palavra privatização virou praticamente um palavrão aqui em Goiás, com esse exemplo da Enel assumindo a energia elétrica. Então, nós temos aí, eu quero já adiantar aqui o meu voto favorável a esse relatório, que foi muito bem elaborado, fundamentado e produzido pelo deputado Caio Salim, na certeza aí de que nós obtiveremos aí frutos de todo esse trabalho aqui. Eu moro em uma região
lá no entorno do Distrito Federal, que nós temos ali na cidade de Cristalina a maior área irrigada da América Latina. E todos sabem que, né, para tocar aí os pivôs centrais lá, das situações mais importantes, de fato, é a energia elétrica. Né? Eu sei que naquela BR ali na 040, de Lusiânia para Cristalina, tem vários galpões, deputado Amari, que os investimentos foram parados. Empresário que investiu lá 2, 3 milhões para poder montar uma fábrica de ração, para poder montar, né, uma indústria de alguma situação e, infelizmente, não puderam levar o projeto adiante porque não tem energia elétrica. Isso é um absurdo. Numa região que nós sofremos muito com desemprego, a gente ficar aí refém, né, da energia elétrica para poder industrializar a região. O deputado Amaury, que estava aqui, acabou de sair, é representante do produtor, especialmente do produtor aqui de leite, né, que temos aí aquele vídeo que foi viralizado na internet, daquele produtor que chega e despeja lá o balde de leite no escritório da Enel no seu município. Aquilo ali retrata o sentimento, né, que as pessoas que precisam apenas da energia elétrica para levar, né, o empreendimento adiante têm hoje, né, qual que é a real situação que a gente enfrenta. Além, é claro, da prestação de serviço também para o cidadão. Nas áreas urbanas que a gente via aí várias quedas de energia, né, recentemente, uma das maiores reclamações que a gente tem percebido também é o aumento das contas de energia e sem a gente perceber, né, de fato, nenhuma melhora para isso. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui, né, os representantes da Enel, eram falados aí que eram milhões e milhões investidos, né, na empresa, em várias áreas, mas que a gente não conseguia ter aí, né, a percepção real desse investimento sendo realizado. Então, a minha maneira de contribuir aqui, eu quero mais uma vez, né, parabenizar, né, o nosso presidente, deputado Henrique, o deputado Cássio Salim, todos nós que participamos aí de reuniões, eu tive a oportunidade de propor também algumas no interior, na certeza de que nós teremos aí agora, né, com as autoridades competentes, com as pessoas e os poderes responsáveis por tocar adiante as decisões contidas nesse relatório, a certeza de que certamente alguma coisa de bom irá acontecer para que a gente possa coibir, né, a má prestação de serviço pela empresa aqui no nosso estado de Goiás. Então, adianta aqui, presidente, o meu voto favorável, né, a esse relatório e me colocando mais uma vez à disposição para qualquer situação aí que trata essa matéria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Diego. Para poder, mais uma vez, agradecer também o empenho que tiveram na elaboração deste relatório dos procuradores da Assembleia, em especial o doutor Edmarcos e a doutora Rejane, os dois que foram nossos pilares centrais aí para poder construir esse relatório. O processo ainda está em discussão. Eu vou pedir vista do projeto. Perfeitamente. E amanhã a gente marca, eu prometo devolver amanhã. Porque, então, vistas que foi pedido, a gente para no momento da discussão e vamos convocar uma outra reunião amanhã, como nós temos 24 horas o prazo de vistas, vamos convocar uma reunião para amanhã às 3 horas, eu sei que vai confluir com o plenário, mas a gente pode registrar, vir para cá, e aí termina de votar o relatório durante o prazo do pequeno expediente e depois retorna ao plenário. Então, como foi pedido vista, está prejudicada a discussão, mas ainda queria manifestar o deputado Amaury e o deputado Hamilton. Pergunto se ainda querem falar. Ok, então amanhã a gente retorna para poder concluir a votação do projeto. Não havendo mais pauta, a gente convoca uma outra para amanhã, às 13 horas, aqui neste plenário do Solon Amaral. Está encerrada essa reunião. Falei 15 ou falei 13? Para refazer o despacho, eu falei 13 horas, é 15 horas. Então, para ratificar o despacho.